Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Que, Bruno de Fray? Prosa Podcast. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada também. Não podemos esquecer do povo da madrugada, independente de que hora você esteja ouvindo aqui. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, que não vamos apresentar ainda. Por último e mais importante, o nosso convidado. Primeiramente, a direita de Deus Pai, Bruno de Fray. Olá. À frente do Bruno... É sucinto, né? Ele. À frente do Bruno de Fray, Deco na área, escondidinho por aqui. É isso aí. Ó, que voz, hein? E ao lado dele você vê, o cara é um barítono, né? Ferinha. Quem é você, Ferinha? Fala aí. Não, eu? Djalma Demétrio. Djalma Demétrios. DJ Alma. Como sempre, DJ Alma na contenção, hein? Glórias. Nosso brabo. Deco, por gentileza, apresente a nossa convidada. Bom, vamos lá. Nossa primeira convidada do nosso ano, né? Mês de março aí, para abril. Nossa queridíssima professora, famosa Marote. Obrigada, gente. Seja bem-vinda ao nosso ambiente. E não só professora, ela também é o imortal da Academia Pindamonhangabense de Letras. Valeu. Tá achando que... Ele conseguiu falar Pindamonhangabense. Merece aplauso. Ele tava nervoso que não ia falar. Palmas. Professora, obrigado, viu, da senhora vir aí. Você deu um tempo da senhora do seu dia para vir aqui. E antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Como professora, e a questão da arte, o que a senhora acha da educação e da arte como força transformadora da sociedade? Porque assim, na minha visão, arte, esporte e educação são o que transformam vidas. Como que é para a senhora essa questão em relação à arte, à educação? O que a senhora pensa sobre isso? Falando assim, em poucas palavras, significa assim, não vou falar a solução, mas a melhoria da essência do ser humano. Não é? Eu não penso assim como uma questão teórica. Eu eu faço na ação. Não é? Vamos dizer assim, enquanto professora, eu já fazia instintivamente, sem antes agora ter essa teoria elegante, que traz cursos, né, preparação, essa etc. Pedagogia, né? Nossa, eu acho lindíssimo isso. Porém, eu tenho só a prática instintiva. Então, quando eu estava vindo para cá, eu falei, meu Deus, mas o que eu tenho de falar? Eu não tenho muito o que falar. Porque eu sempre agi, né? Sem muita explicação, sem muita orientação, eu fui por mim, né? Então, isso que talvez tenha feito essa minha carreira, né? Essa marca, vamos dizer assim, de trabalhar com o aluno como um todo, apesar da minha área ser humanas, mas eu fui formatada para especificamente língua portuguesa, né? E parece que isso era estanque. Língua portuguesa, você dá matemática, você dá educação física, nada tem a ver. Sim, tem muito a ver. Né? E mesmo dentro da minha área, eu buscava então fazer, como diz o ditado das tripas, coração, para o aluninho ter um pouquinho de gosto pela matéria. Isso é um desafio, né? Como é que faz para o aluno ter gosto? Porque assim, eu lembro, porque já aconteceu de muitos professores terem essa, eu não sei se é um dom, se é um desprendimento, de fazer o aluno se interessar pela matéria. É uma barreira fazer o aluno ter atenção, ainda mais nos tempos de hoje, que tem um celular, que tem outras coisas competindo com a atenção do professor. Mais, né? Como é que é essa situação? Eu vejo assim, nessa geração agora, eu falo a geração de 10 anos para cá, né, que é tecnologia, não adianta a gente ser contra, temos que nos adequar, adaptar e fazer isso a nosso favor. Isso, até perfeito. Na reunião que estivemos essa semana, eu ainda brinquei, vamos trazer o IA a nosso favor. Aí um perguntou, IA? Sim, inteligência artificial. Porque ainda estamos no nosso grupo com livros grossos, lindos, Sim. maravilhosos. Eu acho isso fatal, mas precisamos ter a tecnologia ali, o Kindle, ter o celular, o PDF, né, para a gente avançar. Estou falando a nossa vivência de agora, geração. Agora, os aluninhos de hoje já nascem eu falo com o chip na cabeça. Sim. já vão nascer, os próximos vão nascer chipados. Parece que já nasce sabendo mexer em computador, Sim, né? Nossa, E de fato né? Eles são praticamente alfabetizados. Nós nascemos analfabetos, como é que eu vou falar? Digitais, né?
A gente teve que aprender. Aprendi. No meu tempo não tinha internet. Ah, sim, não. Essa Não é quanto coisa... mais IA, né? Agora é uma revolução que a gente está vivendo. Sim, tem que adequar, entrar e fazer a favor, não ela comandar. Tem que ser aliado, né? Pra Ser poder. aliado. E você conseguir andar junto. e assim, antes você ainda estar no poder, porque se você deixar se dominar, aí as coisas quedam mesmo, né? Isso faz parte do ser humano, isso é evolução. Eu sempre fui a favor da mudança. Claro, 100%. Não daquela coisa protótipa, estagnada, estatizada. Não. Há algo diferente, né? Até eu coloquei que o Descartes pediu para eu fazer uns pequenos escritos para vocês terem noção do que é. Era muito difícil. Eu, por exemplo, trabalhava com os alunos hoje, sexto ano, quinta série. A língua portuguesa, quinta série. Eu dava aula assim para 3, 4 quintas séries. 3, 4 primeiros anos do ensino médio. Pensa bem a mesma matéria, o mesmo assunto, 1, 2, 3. Nossa, aquilo para mim, sabe, me enfadava. Por quê? Eu tenho que fazer diferente. Não, cada sala que eu entrava, sabe, eu buscava situações para ver qual que seria melhor. Eu nunca consegui, porque cada sala é diferente, né? Não, é diferente. Tem sala mais bagunceira, sala mais quieta, então. Sim. E as salas mais, vamos dizer assim, ativas, eu sempre desafiava com projeto. Então não havia ainda projetos, né, governamentais, da Secretaria da Educação. Eu fazia de mim mesma. Então, brinquei. Eu acho que o governo roubou a minha ideia. Como sempre. Assim, para fazer com que o aluninho, voltando à sua pergunta, certo, tivesse o gosto, pelo menos aqueles 50 minutos, 110 minutos, que geralmente eram 2 aulas, né? Para ele não ficar enfadonho, cansado, irritado, tendo mais birra da professora. Porque quando eu entrava em sala de aula, ia me apresentar, eu usava, professora, eu nem falei meu nome, nem falei minha matéria. Que matéria que você dá? Eu lá, fazendo meu discurso, né? Eu fiz a matéria que vocês mais amam. Aí um falou, educação física. Sempre. Matemática. Sempre educação física. Educação física. Matemática. Nossa, falava todo. Aí, que pena. Você quase acertou, né? Quer dizer, brincando. A língua que vocês mais amam, português. A mãe de vocês, eu dou aula da mãe de vocês. Para que eu falava isso? Pronto, eu já criava. Acabou a barreira. Uma barreira, né? Ou eu desmanchava ou eu criava, porque eu tenho horror da minha mãe. Minha mãe é chata. Pronto, professorinha chata. Putz, é verdade. Então quer dizer que o Deco nunca teve problema de português, então, né? Com certeza. Só arrancava a orelha dele. Se falasse um gerúndio, Deco, nossa, pelo amor de Deus, gerúndio não, infinitivo. É por isso que eu me formei em engenharia, né? Pode falar errado, não tem problema. Correu. Mas como diz, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, santo de casa não faz milagre, né? Então, eu pegava no pé, entre aspas, dos de fora. Os de dentro eu não conseguia. Porque era fatal. Era normal, né? Não é fatal, acho que é normal mesmo. E o mesmo. Deco totalmente de exatos, né, Deco? Pois é. Eu digo exatas, estudo, né? Sim. Mas, assim, na vida mesmo, prazer mesmo Dele é arte. Trabalhar com arte, cultura, arte, música. Claro, lógico. Né, tá? Eu tô meio que meio a meio, né? Vamos dizer assim. Não, mas Música são duas coisas, né? Eu acho ele está fazendo a junção. Sim, claro. Né? A junção da arte, mas a educação, né? O trabalho que ele realiza, etc. Acho que todos, né? Por mais que, eu sou mecânico, assim, mas eu gosto de tocar, de cantar pagode no fim de semana. Ué, isso é básico. Se você é um mecânico, que você, como disse, é doutor das máquinas, né? Porque eu falo que mecânico é doutor de máquinas. Os doutores são médicos do nosso corpo. Agora, o que é o mecânico? Estragou o seu carro, onde você vai? No hospital, numa oficina, né? Que é o mecânico, né? Que a pessoa tem um certo conceito, né? É o cirurgião das máquinas. Sim, porque se ele não achar o defeito do seu carro, você está ali de mercê. Verdade. Não é? Então, todas as matérias são importantes, mas a língua portuguesa e a matemática são duas que todos os profissionais em todas as áreas têm que ter um certo domínio, né? Para você transmitir aquele conhecimento, né? E poder formar ideias, né? E tudo. Qual que é o desafio para o EJA e
um adulto e para uma criança, os desafios de ensinar? Eu gostava muito de trabalhar com o EJA, assim, pelo lance de ser mais prático. Por quê? Porque aqueles que estavam ali a estudar, a voltar, né? Porque a maioria eram pessoas já casadas, pessoas que precisavam de ter um diploma para poder trabalhar, etc. Então, eles iam com a coisa mais importante do planeta, a vontade. Isso, perfeito. Então, eles tinham vontade de aprender. Tinham dificuldades, muitas. Porque hoje eu encontro até... Vontade barra necessidade também, né? Sim. Então, mas a vontade superava a necessidade. Porque legal. Isso é difícil. Eu falei assim, não, vamos ver por outro lado. Vocês já traçam uma vida difícil. Isso aqui é fichinha. Nossa, isso é pesado falar, hein? Não é? Então, E é importante demais, cara. então o EJA Função tinha social. essa facilidade, que a gente podia depositar ali, que eles aceitando, se acatando ou não, entendendo ou não, eles sorviam. Agora, a criança, que a gente começa lá no pequenino, porque eu comecei minha carreira cuidando de crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, né? Que a escolinha, na época, começou a inovar, colocar crianças na escola para os pais trabalhar, bebezinho até, né? Hoje é chique, hoje é creche, criança de 0 a 2, né? Tem a lei que dá, o governo tem que dar a educação do 0 ano em diante, né? Então, essas crianças que você vai trabalhar, que você vai moldar, né, uma massa, então você vai colocando ali do seu jeitinho, a dificuldade de aprendizagem. Agora, hoje eu vejo que a dificuldade não é só moldar, vamos dizer assim, você a conquistar. A dificuldade hoje, que hoje a geração dos pequenos é outra geração. Tem outras, vamos dizer assim, necessidades. Hoje a maior necessidade da criança, dessa geração, é a carência afetiva. E isso influencia nos estudos, na aprendizagem, na evolução do ser humano. Por que a senhora acha isso em relação a isso? O que eu penso, a minha visão? Ônus e bônus da tecnologia. Eu acho que hoje muitos dos pais não têm responsabilidade, não entenderam que você botar um ser humano no mundo, você é responsável. Sim, claro. por aquele ser humano que você está botando no mundo. Então joga um celular na mão da criança e na época que ela mais tem que ser moldada ali, que ela é uma argila, Sim. uma argila mole, vamos dizer assim, tá no celular sendo educada por sei lá quem, por sei lá, qualquer influenciador, pela IA. Então, a minha pergunta é a seguinte: como mudar essa questão da relação da criança com a tecnologia? Está gerando um déficit de atenção na criançada? A senhora está percebendo isso, que eles estão menos atentos? Como que é essa questão? Como a tecnologia está vindo em relação a isso? E como mudar? Será que o professor tem um papel ou são os pais mesmo que tem que mudar a cultura? A educação começa no lar, né? É essa. Só que nas últimas gerações, o lar, né, a família, jogou a responsabilidade para a escola. Não importa se é estadual, se é particular, não importa. A família jogou a responsabilidade para a escola. Por exemplo, eu tenho aluninhas agora, que já são mães, que deixam a criança de manhã na escola, que sai às 4 da tarde, e para poder trabalhar. Agora, é trabalho para, vamos dizer assim, uma realização profissional também, mas mais para necessidade, porque o marido está desempregado. Então, questão econômica, social, tudo isso faz um motim, vamos dizer assim, e acaba como se fosse um raio, né? Descarregando ali naquele elo, naquela célula ali, que é a criança que está para vir, não é? Principalmente para essa geração econômica do país. Se você observar hoje, vocês estão nessa linha já. Mas e os filhos de vocês, quando vierem? Em que linha que eles têm de estar? Então, é complexo. Cada vez que o ser humano conquista recursos para ele ser mais desocupado, menos gasto de esforço físico e mental também. Tudo. Sim. Mas o ser humano, vou falar assim filosoficamente, é escravo. Hoje, se acabar a luz aqui agora, acabou a energia, acabou a internet, o que eu faço? E agora? E agora, José, a luz apagou e a festa acabou. É verdade. Não é verdade? Carlos Drummond já isso para mim é
uma desconexão com a base de tudo, da produção, porque assim, como que antigamente as pessoas para comer tinham que plantar para comer. Sim. Como planta uma cebola? E eu acho que ninguém nessa sala sabe como planta uma cebola. E a gente que eu quero aprender. Eu acho, não sei. Ó, me ensina que eu quero aprender, por favor. Então assim, eu acho que o problema milho. Ai, falando em milho, deixa eu fazer um parênteses. Eu estou nessa linha, né? Esses dias. Eu não falei pro Descartes, falei, Descartes, tô tão triste porque essa chuva que deu esses dias, que deu chuva de pedra, né? Os meus milhos que eu plantei com as minhas mãos e a minha cavadeira estavam lindos, com bonequinha. Tô aprendendo esse vocabulário. Com as bonequinhas para estar no ponto de tirar a espiga. Ruíram por chão abaixo. Tudo riado lá. Nossa. Ai, que Só triste. prejuízo, hein? Morreram. Entre aspas. Que pena. Aí até passei lá pro meu mentor, que eu tenho um mentor, lá do Paraná, o senhor Ângelo. Eu conheci na viagem. Você acredita que ele falou assim, não, Fátima, eu falei, sabe, seu Ângelo, caiu no chão por causa do peso, para a chuva. O peso arriou, né? A força do vento derrubou o pé, porque o pé não é 2, 3 metros de altura, é 1,5, 1,30. Mas o peso da espiga, mesmo uma só, caiu, ele não estava seguro, né? Campo muito aberto, muito vento. E você, não, Fátima, não fica triste, não. A próxima vez que você plantar, quer dizer, já morreu. Já ele era, falou né? assim, a próxima vez Sem que salvação, você né? plantar. Poxa, fiquei triste. Olha, eu me entristeci, porque algo que eu estava vindo, acompanhando, que estava tudo tão bonito. Mas Um a vida vento, é assim. um sopro. Né? Como diz a nossa vida, é isso, é um sopro. sopro. Acabou. Agora vai se transformar em poesia. Sim. Tudo que está sendo Vou dito. fazer uma balada para esse triste fim, não do Policarpo Quaresma, mas das espigas da Marote. Pô, isso dá uma balada mesmo, cara. Pô, imagina o Vanderlei ouvindo isso, fazendo uma baladinha. Uma baladinha. Ó, eu tenho uma pergunta aqui. Sensacional. O que despertou na senhora o interesse de dar aula? Desde quando? Quero dar aula, quero ser professora. É, Como que verdade. foi? Então, assim, tudo é questão de... Por isso que eu falo, a família é o cerne, né? A família que vai te orientar se você vai crescer, bater asas, ou se você vai ficar na mesmice, né? Eu me lembro, assim, faz pouco tempo, né? Quando eu era mais jovem, né? Que eu ainda sou jovem, lógico, né? Eu tenho 19. Faz pouco tempo. Então, a gente brincava de casinha, ó. Quando ele fez a pergunta, o que é a tecnologia de hoje? Hoje a criança, menina, não sabe o que é brincar de casinha, fazer comidinha, bater bife, olha só. Mas você fez isso? Claro que a gente tinha. Eu tinha brinquedo de loja? Claro que não, nossa condição não havia essa possibilidade. Tinha que fazer o brinquedo, né? Tinha que fazer, eu pegava chuchu, olha, a gente fazia cavalinho. Nós pegávamos o barra, ali o chão do nosso quintal, fazia aquele brejo e fazia as panelinhas. Meu sonho era ter um fogão de verdade, um fogão de ferro, pequenininho, com panelinha de plástico. Esse era o meu sonho. Mas eu não tinha, meu pai não podia. Eu fazia o quê? Panelinha de barro. E hoje, chiquérrimo, você vai fazer a terapia sua, a psicoterapia sua. Você usa argila, você usa ali o moleiro para poder você extravasar suas ansiedades, suas querências, né? Então eu falei, poxa, já fazia isso sem saber. Então. E aí, eu me lembro que tinha, porque nós nunca brincávamos na casa dos outros, era só em casa. E vinham os vizinhos brincar, então eu fazia casinha, varria. Então, assim, ia fazer comidinha. Ia no mato, pegava aquelas folhas. Um dia eu errei e peguei folha de urtiga. Nossa! Fui bater o bife. Eu tenho isso na minha memória. E não era aquela folha de outra planta, que eu não sei que é parecida com a urtiga. E eu lá com aquela urtiga, e a gente fingia que comia, sabe? Então, a vida nossa era de encenação, que a gente fingia. Sim. A gente dramatizava a nossa vida de brinquedos. Sim. E nessa época eu tinha os coleguinhas, assim, os vizinhos, aí eu falei assim, agora nós vamos estudar. Então ali eu já era a professora. Na época que eu fazia, né, no nosso tempo, hoje não é tanto, tinha o teste vocacional nas séries. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, todo ano se fazia teste vocacional. E o meu teste vocacional dava que eu queria ser. O que eu quero ser? Eu queria ser aeromoça, que naquela época a aeromoça é um negócio trondoso, né? Eu queria ser enfermeira.
Eu queria ser vendedora, porque eu achava lindo. Quando eu ia às lojas, eu via as moças atrás do balcão, com metro, e o tecido fazia assim, media 3 metros. Nossa, eu achava lindo, que eu queria ser aquilo. Sabe o negócio? E esse professor, olha, para você ver, isso por anos, assim, 5, 6 anos de teste, eu sempre queria fazer isso, não mudava nada. Não queria ser bailarina, não queria ser... Bom, crescemos, né? A minha mãe foi estudar após eu já ter 10 anos, que eu tinha que cuidar dos meus irmãos, porque eu levava para a escola, chegava em casa, fazia almoço, lavava roupa, cuidava doméstica, e minha mãe ia estudar. E naquele tempo, mãe casada, com filhos, estudar, era tido como prostituta. É mesmo? Olha, você vê a cultura, a sociedade. Absurdo. E minha mãe não queria saber se... Ela foi, estudou, formou professora. Que bom que ela teve essa... Sim, a minha mãe sempre foi o estandarte nosso, porque ela estudou até os 60 anos, fazendo faculdade, sabe? Aquela coisa muito pragmática, vamos dizer assim. Bom, aí minha mãe fez o concurso em Belo Horizonte, passou e tomou posse na escola. Naquele tempo, hoje ainda é um pouco, você tomava posse nas escolas rurais. E a minha mãe foi dar aula na escola rural, escola de roça. Eu também, quando eu comecei minha carreira, minha escola era escola de roça. E minha mãe ia de charrete, naquele tempo era charrete, eu fui de jipe. Então, cada um tem uma emoção gostosa, né? Conclusão, minha mãe foi de bicicleta, comprou uma bicicleta cor-de-rosa, linda. Ficamos tão felizes que a minha mãe comprou uma bicicleta. Né? Eu sempre falo, não que meu pai não trabalhasse, meu pai sempre trabalhou, porém, quando a minha mãe começou a trabalhar, professora, ela pegou o finalzinho do status de professor. Então, quem era professor era alguém, né? Como um doutor e um juiz na cidade, um padre, tinha autoridade, né? Então, eu me lembro que quando a minha mãe começou a trabalhar, um dia eu vindo do terço com a minha avó, lá da matriz do outro lado da cidade, cheguei em casa e escuto um barulho. Tinha uma televisão. Nossa, gente, você não tem noção. Felicidade. Minha mãe... Então, a partir disso, aí nós tivemos televisão, geladeira. Sabe aquelas coisas hoje que você tem que ter? É básico, né? Naquela época, para nós, foi... meu pai comprou um carro, um igual Fordão professor. Velho. Hoje tem bastante professor, né? Comum, né? Hoje, tadinho, professor Tatão, né? Conclusão, a minha mãe, nesse período, né, nessa época eu tinha 13, 14 anos, minha mãe caiu da bicicleta e se acidentou. Nossa, e para dar aula, e para ir para a roça. Minha mãe falou, Fátima, vai no meu lugar. Eu falei, eu? Menino, você acredita que a minha mãe falou, já obedecia. Você tinha medo, mas o medo da minha mãe era maior do que o medo do mundo. Verdade. Menino, peguei a charrete, era uma charrete que nos levava. Não sabia nem onde era a escola, era na roça. Ela só falou assim, você fica perto da padaria, lá no ponto, que é no começo da rua, e a fulano vai passar e vai te levar. Ela deu te levar. Confiança, né? Confiança. Eu não saía para ir à praça, porque naquele tempo tinha aquele negócio da praça de girar para a esquerda, de girar para a direita. Eu nunca frequentei praça, eu não saía de casa. Era casa, escola, igreja. De repente, eu fui para o mundo. Entrei na charrete. Nossa, que delícia ir na charrete. Eu tenho um sonho de ter uma carroça, sabia? E aí, fui para a roça. Ano bom. Eu falei, meu Deus, onde quer sair? E fomos. Subi no morro e descendo. E aquela estrada pirambenta. Cheguei na escola. Escola de roça. A diretora morava nessa casa, aqui era a escola, e atrás era a fossa. O banheirinho das crianças. Minha mãe, plano de aula. Ela só se dava português e matemática, como você falou. Base, português e matemática. Sim. Aí fui, dei a aula. Sala. Essa fileira primeiro ano, essa fileira segundo ano, essa fileira terceiro ano, essa fileira quarto ano. Olha só a sala que eu entrei. Sim, mas sabe porque é sala de roça? Hoje é chique falar. E quando eu comecei a minha carreira oficial, também comecei assim. Sala de aula, essa fileira é a primeira série, essa segunda. Então você tinha que cada vez trabalhar diferentemente. Meu pai era roça, ele contava isso mesmo na escola. O primeiro, segundo, terceiro ano e quarto ano, todo mundo era junto. Cada você acabava fileira aprendendo no outro ano. Aí o primeiro ano ficava lá olhando o que você estava falando pro quarto
rua. Assim, era uma vivência gostosa pra gente, né? Conclusão, eu cheguei lá, dei aula e nunca esqueço essa cena. Eu lá na lousa, um quadro verde desse tamanho, que cabiam 4 operações de matemática, escrito assim, armar e efetuar. Era o quê? 52 mais 37, 38 mais 29, entendeu? Era, como diz, continha, mas não podia falar continha, tinha que falar armar e efetuar. Quando deu o recreio, eu já tinha dado o plano de aula da minha mãe. Tinha acabado. Aí fui pro recreio, brinquei com as crianças de roda, porque eu tinha 14 anos, fui brincar com as crianças de roda, que eu era brinquedo das crianças, né? Aí voltamos para a sala, eu cheguei à diretora, olha, lembro dela, Laura, com a criança pequenininha no colo dela. Eu falei assim, dona Laura, a minha mãe já pediu para eu passar isso para os alunos, mas já acabou. Ela virou, falou, quer dizer, acabou? Eu vou embora, né? Ela falou assim, não, você repete tudo de novo. Aí eu falei, Aí voltei lá. Mas aí as palavrinhas que minha mãe, olha, você fala para os alunos completar com essas palavras. Aí eu comecei a trocar as palavras. Aí as operações eu comecei a trocar a primeira parcela, a segunda parcela. Eu não conseguia repetir. Eu comecei a fazer diferente. Você já tinha desenvoltura, então, comecei aí. Para isso. Então eu acho que meu primeiro contato, assim, real mesmo, na linha, foi, né, quando a minha mãe se acidentou e eu fui substituí-la. Nossa, história bonita, né? Caramba. Mas há uma coisa assim, da ingenuidade da criança, da inocência, de coisas que se perderam também, né? Sim. Então, isso eu tenho, é meu, né? Talvez vocês sejam os primeiros a saberem disso. Porque eu não conto isso pra... Acho que eu não contei pra ninguém. Bom, agora o Brasil e o mundo todo, hein? Olha, deixou de ser segredo. Então, isso pra mim é muito forte, né? E isso é uma paixão, né, no que faz, isso é bonito. E aí, demais. eu, com 14 anos, chegou naquela fase, 15 anos, eu queria sair de casa, ser independente, aquelas coisas de revolução de adolescente. Apesar que eu não sabia o que é ser adolescente, né? Eu fui aprender adolescência com os meus filhos, que a gente não viveu adolescência. Nós tínhamos que estudar, porque o nosso lema, né, da minha família era, não nascemos ricos, pobres, né? Não de necessidade, mas pobres financeiramente. Queria crescer? Estude. Sim, é isso. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Se você não estudar, você vai ser ninguém. Por quê? Ou você casava com gente rica. Nós não tínhamos essa cultura de interesse, né? Então a gente tinha de estudar. E o nosso estudo, hoje eu falo com muito orgulho, meus mais 3 irmãos, né? Hoje são vencedores, né? Pelo estudo. Não porque recebeu uma herança, fulano de tal veio. Não, todos trilharam, assim, ralaram tanto quanto, cada um no seu terror de ralação. Então, na minha família, meus 3 irmãos, eu e mais meus 2 irmãos são professores, e o outro meu irmão foi voar para o lado da advocacia, porque ele não tem paciência para ensinar. Porque ensinar exige paciência, né? Isso aí não adianta. Tem que ter paixão, né? Pegando esse gancho, qual foi um dos maiores desafios em mencionar? Qual o maior desafio que você já teve? Você não, senhora? Por favor. Como diz a senhora está no céu, né? Vou repetir essa frase. Não, maior desafio, meu Deus. Hoje eu não acho que foi desafio. Enquanto eu caminhava, eu me propunha. E eu tinha de fazer. E tinha de acontecer. Então eu tenho um pouco desse despotismo, né? Dessa autoridade. Eu vou falar autoridade. De ter de ser, mesmo que o outro não quisesse. Por isso que eu coloquei lá na playlist lá, que mesmo que o aluninho não quisesse, não tivesse interesse, ele tinha que produzir. Então era essa minha birra. Não, birra não, esse meu entrave. O aluninho não queria e eu queria que ele queria. Então, era muito doido. Eu acho que esse é o desafio. É fazer o outro fazer aquilo que eu sei que ele tem possibilidade, que ele consegue, que ele é capaz, mas às vezes tem algo ele não enxerga, né? Que deixa ele cego, ele não quer. E a minha mãe falava que eu tirava leite de pedra. Quando eu chegava e falava, nossa, os alunos estão lá brigando, que não quer fazer, que não vai apresentar. Aí minha mãe, Fátima, você tira leite de pedra. Eu não parava para pensar nessa filosofia, né? Porque é uma filosofia tirar leite de pedra.
Agora, hoje, nesse movimento que eu tenho, realmente... De fato, fazia isso. Agora eu enxerguei o que a minha mãe falava. Né? Às vezes a gente não enxerga muito o que faz. Mas o meu desafio é assim, de fazer o aluno fazer. Esse é o meu desafio, né? Mas... Enxergar o próprio potencial. Porque o aluninho não podia sair igual ele entrou. Ele não, quando eu entrava. O aluno já estava lá, né? Não, vocês vieram hoje. Então, primeiro eu fazia, né, um levantamento meio assim, filosófico. O aluno ficava olhando em mim, olhava para cima, não estava nem aí, né? Depois que eu trabalhava com os alunos. Mas quando eu encontro com os nossos ex-alunos, aqueles que era da pá virado que a gente dizia, eles falam assim, nossa, professora, eu não esqueço do livrinho, né? Que bom que foi a turma que fez. E também que a senhora era muito diferente, só chegava dando uns exercícios na sala. A senhora não era igual aos outros professores que faziam sempre a mesma coisa. Chegava, entrava, fazia chamada, né? Eu falei, cada um com o seu estilo, cada um tem qualidade, não vamos defeituar aqui. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia trabalhar com aquela sala 2 aulas. Desculpa falar. Um pé no saco, na verdade, tanto do aluno quanto do professor nesse sentido. Pesado. Sentar naquelas cadeiras. Hoje as cadeiras são melhores, mas na época aquelas cadeiras duras, esfarpadas, aquelas carteiras desengonçadas, terror. Aquelas salas super lotadas. Eu tinha 40 e poucos alunos, né? 40, eu tinha chamada que a gente tinha que anexar mais um trecho que tinha 55 alunos. Caramba. Nossa, 55 crianças. Na mesma sala. Na mesma sala. Imagina, antes Covid, hein? Porque pós-Covid acho que isso é proibido, né? E aí, os alunos tinham acabado de ter uma... Eu ia dar as 2 últimas aulas. Pensa bem, gente. A criança ali, desde a 12:30, 12:20, porque eram uns horários assim, né? Para sair 6 horas da tarde, já pensou 4h15, eu entro. E aquela professora que... O aluninho... Ai, lá vem ela. Ninguém respira. Foi isso mesmo. Quando eu entrar, vocês respiram quando eu falar. Então, aí eu chegava na sala, cumprimentava. Todo mundo em pé, né? Eles falavam que era ditadura. Eu falei, não é. Vamos fazer exercício de alongamento. Aí esticava o braço, dobrava. Eu ensinava a cumprimentar em outras línguas, né? Para sair da... Então, quando eu ensinava, vamos falar agora em havaiano, não tem havanês, mas tem havaiano. Vamos nos cumprimentar. Aloha. Tem que falar aloha. Só que tem que ser o gesto aloha. Os meninos ficavam rindo. Porque adolescente tem vergonha. Tem. Faz de grandão, mas é tudo vergonhoso, né? É verdade. É mesmo. Eu não compreendia muito isso. Então, aloha, então tinha que fazer esquerda, meio, imagina adolescente, direita, louco. depois. Última aula, sexta-feira. Sexta-feira é ótimo. Quadril, esquerda, frente. Quer dizer, eu já ensinava a dança da como é que chama? Ula-ula. Ula-ula, fazia ula-ula com eles. E, nossa, mas e os meninos? Gente, mas aí pronto, fazia tudo isso. Muito bem, agora sentando bonito, elegantemente. Quero ver todo mundo sentando elegantemente. Aí eu fazia o teste da elegância na sala. O aluninho ficar pelo menos 50 minutos com a posição do corpo, para ele ter menos, porque o aluninho crescendo, não cabia na carteira, perna, coitadinho, comprida, entendeu? Eu enxergava tudo isso. Agora o aluno sentava na carteira esborrachado, coluna doía, o pescoço. Aí eu fazia os alunos sentarem, elegante, posição, e põe a carteira perto do tórax para poder não ficar corcunda, não deitar enquanto escrevia. Aí eu fazia o teste da régua. Não era para bater, lógico, né? Os alunos todos encostadinhos, aí eu passava a régua. Se a régua atravessasse, a coluna do aluninho estava fora do lugar. Então tinha que pôr no lugar. Foi importante demais isso aí, cara. Conclusão, aí os alunos se ajeitavam para eu passar a régua. Então isso já iam 10 minutos da aula. Eu precisaria de mais 10 de atenção deles, né? Porque o resto era exercício. Então pronto, fez tudo isso. Muito bem, agora continuando, vocês lembram? E eu gostava sempre de contar uma história de 2 minutos, 3 minutos no começo da aula, para no final a gente, né, perguntar quem entendeu. Aí eu tinha aqueles aluninhos espertos, eu falava assim, vou gastar 2 minutos e 37 segundos. Entendeu? Mas era para o aluno ficar assim, atento, ou no tempo ou na história. Era uma tática.
Aí teve um aluno que falou assim, 2h36, professora. Tava contando, Metrando, né? Ele ficou atento, não importa no quê. Então, isso era o quê? Eu era tida como a professora maluquinha. O meu apelido era professora, porque tinha um menino maluquinho. Eu era a professora maluquinha. Os alunos de 7ª série, 8ª série, sabe? Tanto é que o título de um dos livrinhos que eles publicaram foi assim, Salvem a Professorinha, 6ª série, porque é do Peru. Então, os próprios alunos deram o título de Salvar a Professorinha, porque eles sabiam que eles eram do Peru. Legal, que ser professor então é se desafiar. Arte, né? É desafio. E cada aula é uma aula, então. Cada aula é uma arte. Cada aula é uma arte. É a arte de tudo, tanto de chamar atenção, de gerar atenção, quanto de passar conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas não sabe passar. Sim, eu sei disso. Nossa, a gente via, né, entre os pares, né? Claro, quem que vai consertar? Ninguém, mas a gente tem que respeitar e sugar. Eu sempre falo assim, que às vezes os aluninhos, quando vinham, falam, não, porque o professor tá. Eu falei, gente, posso dar uma dica? Sugue o melhor dele. É isso. Nossa, meu pai ele é ruim assim, mas ele fez algo bom. Pegue aquilo. Agora vocês deletam. Então eu falava, sugue o melhor do seu professor. Que aí vocês não vão reclamar do professor, vocês não vão bagunçar a aula, não vão jogar, porque... Gente, eu dava aula em salas, na mesma sala que eu dava aula, era a sala que anteriormente jogava papel no professor. Então, vocês veem que isso aí era descomunal. E essa sala que eu tinha. Aí eles me chamavam, porque sabiam que eu... Mão de ferro, né? Mão de ferro. Mas é isso. Fala um pouco sobre ser um imortal da academia. Ai, meu Deus. O que é, o que significa, como que entra, quem que participa. O que seria isso? Seria isso, né? Interessante. Você tem que pagar, comprar ingresso. Isso aí. Não, tem que fazer manutenção, tem que fazer a anuidade da academia. Nós não somos pagos. Se não pagar, deixa de ser imortal. Deixa de ser imortal. É uma brincadeira. Não, mas você sabe que esses dias eu estava conversando com uma delas lá, dona Ana, você já viu que no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras, cada imortal que vai recebe acho que R$560 de presença, né? Porque o tópico da academia são as reuniões mensais e todos os acadêmicos compareceram. Claro que isso não é que nem sala de aula, claro que tem os faltosos, né? Mas eles recebem para ir. Eu falei assim, poxa, Ana, a gente também não podia receber para vir? Você vai ver que é lotar aqui. Todo mundo viu isso. Nem que fosse para receber só. Como é que fala? Tinha uma época da política que quando os senadores iam só para receber um dinheiro lá, eu esqueci o nome. Propina? Propina, não. Propina já faz toda hora. Não. Também, né? Ai. Pela presença deles? Pela presença eles recebiam um valor lá, né? Tem um palavrão aí que eu vou lembrar. É uma palavra inglesa. Voucher? Não, voucher não tem nada a ver. Mas é uma coisa que o senador, o deputado recebia pela presença. Quer dizer, é obrigatoriedade deles, mas não, eles recebiam um valor por estar presente. Já está recebendo salário. É verdade, né? Para ele não faltar, né? Para ele não faltar. Mas a academia, eu achei interessante isso. Essa pergunta sua é muito, muito importante, porque nunca foi minha presunção. Eu não tenho livros publicados como eu, a escritora. Eu tenho livros publicados dos meus alunos. Então, eu acho que esse montante, esse trabalho que eu realizei por 2 décadas na escola pública, que eu acho que alavancou, né, que fez com que a diretoria, que me conhecia, sabia do meu trabalho, né, fez lá, porque hoje, para você ser um acadêmico, você tem que apresentar um trabalho, um escrito, aí passar pelo crivo da diretoria, e depois você ser chamada a tomar posse, né? Aí, se você tem interesse, aí você primeiro passa pela fase honorária, que é como se fosse assim, um professor substituto. Depois você é efetivo no cargo. Né? Que eu me efetivei, vamos dizer assim, no ano passado, né? Aí, para você passar de honorário a titular, você tem que também fazer trabalhos, participar, não faltar. Então, você tem também uma série de quesitos para você galgar na segunda fase, né? E eu
acho que na época foi a dona Beth Guimarães, né, que na época ela é diretora da academia, que ela me apresentou justamente por 2 motivos, né, que eu até conversei com ela. Primeiro, por eu ser professora de literatura, né, e hoje eu encontro com 2 ou 3 aluninhas que passaram, que são professoras de língua portuguesa, que quando entrou no primeiro dia de aula, que eu falei, eu sou a professora da mãe de vocês, a língua mater. Aí que ela falou assim, eu tenho horror de português. Tem... E ela falou que com o convívio, né, nos 3 anos, ela... Você professor de língua portuguesa. Você vê? Eu falei assim, por sua culpa, professora, nem por minha causa. Por minha culpa, minha máxima culpa. Né? Que bom, que então, boa, né? Nossa, e hoje ela é expoente aí na política, não é mais uma professora. Ela tem, assim, uma forte influência aí na parte da política de Pinos. Quem que é? Você pode citar, não? Se não quiser, não tem problema. É Érica. Érica Cândido. Isso. A gente conhece. Eu falo pelo que eu conheço, não sei. A gente conhece. Não, a gente conhece. Ela é muito assim, vamos dizer assim, não é batalhadora, tem uma palavra mais correta para isso. Ela busca, até me assustei quando eu a vi. E ela ali buscando, professor, agora eu estou enfronhada no como é que é o projeto da conscientização negra, sabe? Sim. Ela é muito assim, dinâmica nisso, né? E eu fiquei assim, poxa, Érica, quem diria aquela aluninha que tinha embirramento? Deu aula para a Érica. Você vê, né? Deu aula para a Érica. Salve para a Érica, salve aí. Salve, Érica. Não, isso até o Descartes fala, quem não conhece minha mãe, eu até fico meio sem graça falar isso, mas, né, não vou falar infelizmente, não, agora eu vou falar felizmente. Felizmente, porque às vezes você é identificado assim, você é filha do fulano, né? Você tem essa identidade, né? Hoje estou ao contrário, até eu falei para o Thales, meu outro filho, ele é professor também, você vê, olha, consegui gerar um ovinho, né? E ele é professor. E você sabe que esses dias a pessoa que encontrou comigo falou assim, você é a mãe do professor Thales? Eu fiquei tão contente, porque ela falou que eu sou a mãe do professor, não é o professor que é filho da mãe. Desculpa. Quer dizer, eu virei o inverso da identidade, porque sempre assim, você é filho do professor Manotti, você é filho do professor Manotti, coitado, eles eram assim, não sei se é discriminados, né, Descartes? Você sentia o quê? Que você era cobrado? O que você sentia? Cobrado não, mas era engraçado, porque a gente acabava não tendo identidade, né? Tinha uma identidade filho da Marotti. Não tem nome, né? É verdade. Não tem nome, ele é o filho da Marotti. Nós somos assim também, né? Eu não sei. O highlight, o spotlight tá nela, né? Ela que brilha, né? Eu sou só um mero coadjuvante na família. Não, mas você sabe que ele falou isso, eu achei interessante, que teve uma vez que uma pessoa falou para mim, uma professora, você falou para mim, eu perguntei se ele era filho da Marotti. Eu falei, não, ele é o Descartes Evandro. Ele não é o filho da Marotti, ele é Descartes Evandro. O vulgo Deco. Ele é o aluno Descartes Evandro. Né? Descartes Evandro. Um palavrão de nome, né? Virou Deco. Vulgo Deco. Vulgo Deco. Então, e aí na academia, né, da gente passando por esse trabalho, por 2 décadas, os aluninhos, eu incentivava muito os aluninhos a fazer os concursos de trovas. Na época era o Dr. Valdez, né, que é membro da academia também, promovia isso através da academia, esses concursos do Juvem Trova, para poder, vir gente nova para o grupo, porque, né, todo imortal não é eterno. Exatamente. Na verdade, tem que haver substituições. Então, eu trazia, os alunos faziam as trovinhas, eu entregava, eles corrigiam. Então, era o maior número de trovas que apresentavam nos concursos era da Escola João Pedro. Porque todas as minhas salas tinham de fazer nem que fosse uma frase, entendeu? Para escrever uma frase. E aí os alunos ganhavam prêmios, era assim. Eu lembro desse
lembra Lembro. desse concurso? Sim, mas eu estudava em outra escola, mas eu lembro que tinha. Então. E aí eu sempre levava os alunos no dia, porque sempre tinha os premiados, e então eu os levava. E às vezes tinha coquetel, às vezes não, tinha coquetel, eles adoravam, né? Chegava lá, tinha comes e bebes. E então, isso também, acho que ia fortalecendo, né, aqueles mais sensíveis, os que gostavam já. E as salas que eu tinha mais desafio de manter disciplina, porque o desafio do professor é ter disciplina para poder lhe ensinar. Porque como é que você vai ensinar no meio da zoeira? A não ser que você ensina com a zoeira, aí tudo bem, eu acho bacana. Então, eu acho que esse era o desafio de você manter uma sala disciplinada, não uma sala estática. Doutrinada, né? Mas uma sala envolvente. Então, eu lançava desafio para os alunos. Nossa, aquelas salas mais terríveis que eu tinha. Vocês vão, no fim do ano, publicar o livro. Quem não aprender nada, não tem importância. Se fizer uma página do livro, está aprovado. E para ser aprovado, nossa senhora. Então. Tinha que ser um negócio todo. Né? Qualquer coisa, né, para ter ela. Eu descontava se o aluninho não punha pingo no J. Isso aí é raiz, professor, raiz. Esqueceu a trema do mundo, acabou, né? Não pôs o pingo, não recebia o A, não recebia o 10, era 9,8. Um negócio assim muito esdrúxulo, vamos falar assim, porque hoje, o aluninho do EJA não, mas aluninhos de terceiro ano, às vezes eu pedia para fazer caligrafia. Caderno de caligrafia. Né? Fiz muito isso aí. Você fez muito, que bom. Só que é a primeira série, né? Mas tudo tem um tempo. Mas terceiro ano de ensino médio, gente. Faz ondinha. As linhas pequenininhas. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Poxa, qual o objetivo disso mesmo? Porque hoje o aluninho não escreve. Aluninho, áudio. Verdade. Acabou. O aluninho hoje não precisa escrever. Ele não precisa aprender a escrever. Para ser escritor não precisa saber escrever, né? Você vê, escrever graficamente, se falar assim, você fale o que você quer. Quer dizer, é um terror eu falar isso, né? Eu, uma professora, falar isso. Mas é o real. Não é verdade? O aluno precisa de caligrafia hoje? Mas é engraçado também, ao mesmo tempo, estava falando sobre tecnologia, todo mundo é alfabetizado para ter um celular. Sim. Mas não faz leitura. Sim. E eu vou dar um exemplo, assim, não estou assim, você está falando desagradável. Não. Vou contar uma experiência. Eu conheço um senhor, né, que é pedreiro exímio. Ele se orgulha de falar que é analfabeto. Ele tem orgulho, ele não tem vergonha. Eu sou analfabeto. Para dizer, eu sou analfabeto, mas eu ponho um piso no chão, eu levanto uma parede. Sim. Você entendeu? Analfabeto de decodificar símbolos de letras. Porque outros símbolos ele decodifica. Número, para ele poder levantar uma casa, tem que saber. Não, número é outra coisa. Então, para fazer cálculo, quanto que eu vou precisar de quantos metros? Ele... depois eu te falo. Ele conversava com o amigo dele, o amigo dele fazia os cálculos e ele passava. Então, olha para você ver. Mas ele é exímio no celular. Que pode, né, cara? A tecnologia. Se você ligar aqui, daqui a pouquinho você vê ele está online. Você só manda áudio, né? Se você mandar escrito, não adianta. Tanto é que eu não sabia a primeira vez, eu falei assim, senhor, então o senhor vai amanhã fazer o serviço? Aí daqui a pouquinho entrou. Olha, dona Fátima, a senhora passa áudio porque eu não sei ler. Aí eu fiz assim para ele, assim. Isso ele sabe. Com certeza. Ele sabe. Você vê? E ele tem carro, ele tem carta. Quer dizer, ele dirige, mas ele não tem carta. Não que eu esteja aqui a dedurá-lo, mas estou mostrando ele anda de mobilete. Nossa, ele é chiquérrimo. Você vê uma pessoa que não frequentou bancos de escola em toda, assim, incentivando isso, mas é sobrevivente, supera. Sim. Mas o desafio é maior, né? Você vê, ele não consegue... Por exemplo, tinha 2 sacos iguais. Um era cimento cola, e o outro era cola, não sei do que, uma coisa lá. Aí eu falei assim, Fátima, lê para mim aqui que eu falo para você qual que é. Quer dizer, eu tinha que ler para ele, do saco, qual que ele tinha que abrir para pôr na massa. Então você vê que também cria uma dependência, gera uma dependência. Sim.
Infelizmente. Então, se você não ter a sua leitura, você é dependente. Né? Então, não estou dizendo que isso é o certo, também que isso é errado. Não, só estou constatando a realidade. Sim, com estilo, né? Mas eu ainda brincava com ele. Mas, olha, o senhor não lê porque o senhor não quer. Quer ver? Eu vou ensinar o senhor. Aí eu, muito burrinho, daí... Ó, vou pegar o celular, presta atenção, vou escrever essa palavra aqui, ó. Aham. Sabia aquela aham? Tá escrito embaixo. Aham. Tá vendo aí, ó? Aham. Através da semiótica, né? Que é a imagem. Porque eu sempre falei para os alunos, vocês não gostam de ler? Detesto. Não, vocês já leem as imagens. E olha, antes não tinha o celular pop. Eu gostava muito de trabalhar com propagandas com os alunos, somente quando na televisão. Então, falar frases curtas, imperativas, né? Que você trabalhava verbos, substantivos, e trazia mensagem, pronto. Você fazia uma redação, que o aluno tinha birra de escrever. Sim. Além de ler. Um preconceito que o aluno tem, né? De escrever. Então, ali ele desenvolvia. Por isso que eu acho que esse trabalho que eu fiz com eles, né, que talvez seja um mote para eu ter sido chamada para a academia, também acho que deixou marcas. Que hoje, quando eu encontro com os alunos, professor, eu tenho um livrinho lá em casa que eu escrevi aquela poesia. Quer dizer, aí eu fico pensando, nossa, vocês faziam das tripas ao coração, porque vocês não gostavam, não tinha... Né, aquilo dentro de si, mas faziam. A vida é assim. Fazia, que senão a professora não ia aprovar. Mas são esses os desafios. É a marca que eu deixei. Legal, né? Bom, é a marca. E outra coisa, a senhora falou, antes de qualquer coisa, eu vou propor uma dinâmica para a senhora, mas antes eu queria falar o seguinte: a senhora acabou de falar, eu não tenho um livro escrito. Tem livro escrito, sabe por quê? Segundo a arqueologia, nenhum discípulo de Jesus escreveu a Bíblia, né? Foi escrito 70 anos após a Era Comum. E é igual Sócrates também. Sócrates não escreveu nada. Platão que falava por ele. Mas a semente foi plantada. Sim. Diretamente não, mas indiretamente a obra da senhora está aí. Então eu proponho palmas tanto para ela aqui quanto para todos os professores do Brasil. Tá? Fica para a senhora, assim, senhora personificando aqui, em nome de todos os professores, aceite muito isso. Obrigada, muito. E para mim, a profissão mais importante que existe, é a base de qualquer coisa. Não tem advogado, não tem policial, não tem bombeiro, não tem nada. Não passe pelo professor, desculpa aí. Mas é a realidade. Então, palmas aí, pessoal. Muitas palmas. E agora eu vou propor uma dinâmica para a senhora. Ai, meu Deus, eu vou ser reprovada? Não, jamais. Mais fácil é reprovar a gente, não mandar a gente embora, tirar 0. É o seguinte, a gente chama de escambo cultural. Escambo? Escambo cultural. Não, escambo é troca. Exato, perfeito. Olha. Nós vamos recomendar uma obra para a senhora. Pode ser uma obra só, ou um artista inteiro. Por exemplo, um livro ou a obra inteira daquele escritor, um cineasta, um músico, qualquer âmbito da arte. Senhora para nós e nós para a senhora. Tá. Beleza? A senhora prefere começar? Prefiro ouvir vocês primeiro. Então vai. Quer falar primeiro? Vou falar. Eu vou indicar um cara daqui de Pinda, um músico, cantor, que a gente chama ele de Prometeus do Multiverso. Opa! Do Multiverso, que era eu, né? Não, Michel Lourenço. Ele toca MPB, pegada bossa nova, ele é que gostoso. Ele é um músico muito bom. Então, tá indicado aí. Beleza. Ele tem música autoral também? Ele tem um disco dele, velho, só música autoral. Acho que é Bloco de Mim, é um negócio assim. Bota a foto aí, Cruzabeck, dele. O link, coloca aí. Spotify, alguma coisa do artista. É só procurar nas redes sociais que vai achar. Michel Lourenço. Michel Lourenço, de Pindamonhangaba. Um forte abraço do Prosa. Forte abraço, Michel. Bom, eu faço questão. Primeiro eu vou recomendar duas coisas. Primeiro que é um funk, uma música que o Rariel fez com Gilberto Gil. O Gilberto Gil praticamente não canta a música, ele só declama no final. O Rariel, que é um funkeiro, ele faz uma declaração para como a música do Gilberto Gil influenciou na vida e na família dele. Então a música é uma história da família dele, ele contando pro Gilberto Gil como que aquela música, como que as letras dele influenciaram na vida dele e fizeram ele ser um cara vencedor. E por ser um funk, que é um ritmo totalmente discriminado, eu achei sensacional, super interessante, então recomendo. O nome da música
E aí? Como é que é o nome da música? Eu não lembro mais. Se você não sabe... Mas só colocar Gilberto Gil e Rariel. Rariel. A dança, lembrei. A dança. E outra coisa, faço questão de recomendar o Vanderly. Você já ouviu? Vanderly? Vanderly? É. É um músico mineiro. O músico, pode ser que eu não saiba o nome, mas a música, de repente, ele canta, sabe o que eu queria agora, meu bem, onde Deus possa me ouvir. Enfim, recomendo a obra dele. Certo. E só tem dois tipos de pessoa no mundo. Quem não conhece Vanderly e quem ama Vanderly. Então, antes e depois. Fica a recomendação. Vanderly e Rariel. Deco? Eu vou indicar... Ué, o Deco tá falando? Os caras não estão vendo. O cara fala, Deco tá falando. Quem que é você que tá falando aí, Gol? Eu ia passar pro Deco, mas vou falar o meu primeiro. Vou indicar o Racionais. Opa. Racionais MC, falando sobre língua portuguesa. E o rap, né, que bebe da fonte da língua, né, da escrita e tudo assim. É uma poesia ao cotidiano. Acho que o Racionais MCs contribuiu muito, né, levando esse outro lado da sociedade, da periferia. Eles ganharam um reconhecimento, né, na faculdade. Na PUC, se não me engano, né? Não, na Unicamp, não foi? Foi uma faculdade, eles ganharam como é que é o nome? Putz, cara, não, foi um reconhecimento. Foi uma coisa lá. Eu não lembro qual que foi. Algo ganho. Foi um honoris causa, doutores honoris causa. Foi um negócio isso. assim. Então, Racionais MC. Pela contribuição com a cultura brasileira. Não, Racionais é sensacional. Lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após outro dia. Olha a profundidade dessa frase simples. Sim. Um trabalhador que chega cansado, um pedreiro, o que é uma água da pia? É uma água sagrada mesmo. Sim. Olha a profundidade que os caras conseguem. Você analisa a pia, o lavabo, ou a pia, a fonte da vida, a batismal, né? Aquela que você sorve a água, se lava, se purifica. Nossa, pode viajar. Pô, Racionais. Na pia. Cara, nossa, sensacional. Deco. Agora Deco de verdade? Agora é o Deco? De verdade. Bom, aproveitar que minha mãe está aqui, né? Vou utilizar do momento e dar um exemplo que através dela eu conheci muitas músicas, vinil, né? Nós tínhamos números, uma coleção não infinita, mas de qualidade. E tem uma música que a gente escutava muito quando a gente viajava bastante e deve ter sido um pinguinho do meu gosto musical hoje em dia, de ter essa minha estrutura, o esqueleto musical em mim, né? E nós escutávamos bastante depois que passou para o CD, Jerry Lee Lewis. Ai, nossa! Que a gente viajava, escutando Minas e cantando. Gerais, e nós sempre cantávamos, então, aquele clássico no piano, no teclado que meu pai tocou. Não tocava essa, mas gerava uma visão, né, de como que era a ideia musical, no instrumental, e então ficou marcado aí. Nossa, bacana, boa, gostei. Senão que é uma coisa eu também deixei cantadinho. E ouve a voz do Deco também, né? Um barítono, né? Meio grave, né? Preciso aprender com ele. Se fosse falar relacionado ao gosto dela, que chegou um momento que me incomodava, não aguentava mais ouvir, que era Beatles. Então eu falei, vou pular o Beatles dessa vez. Vou pular. É o Mufasa, né? Parece o Simba falando. Isso é bom. É Mufasa, né? Mufasa. Tem a voz, né? Ainda mais. Gripado. Nossa, eu não sabia disso, isso é bom. Então, olha, eu vou fazer um pouquinho de cada um. Quando você falou aqui de Pinda, eu vou sugerir alguns, tá? Por favor. Aqui de Pinda, se vocês quiserem, aí na parte das artes, não a parte musical, mas como teatrólogo, dramatizador, escritor, né? Eu recomendo, pode entrar lá, eu acho que é Facebook, não sei, é Fábio Mendes. Fábio Mendes é um expoente da arte. Ele é o meu inspirador. E depois eu vou falar que eu falei bem dele. Não, vai ter o corte do... Uma foto dele aqui. Ótimo, coloque, porque eu o apelidei de Di Quarentes.
De Quarentes. De Quarentes. Por quê? Porque tem o Da Vinci. Da Vinci é Genial. 20 é 20. Genial. Agora, Quarentes é 40. É o dobro, Porque né? eu falo, Fábio, você é mais que Da Vinci. Olha só a presunção de eu falar. Realmente. Porque você é o dobro, então, de Quarentes. Porque ele é pintor, eu tenho uma Santa Ceia, que levou 6 anos para nascer. Os quadros do teatro que estão lá no teatro são dele, né? Sim, não vou nem falar das obras do Caravaggio, que ele faz as releituras, que quando ele pintava, ele chamava, eu ia fazer a leitura do quadro. Ele, nossa, Marote, eu não tinha visto isso, você enxergou isso? Eu falei, ué, cada um enxerga o que é o detalhe maior. Então ele levou 6 anos, mas ele conseguiu brotar, nascer a minha Santa Ceia, não do Leonardo da Vinci, mas da Fátima, de Quarentes, do Fábio. De Quarentes. Porque Genial. eu pedi para ele, né? Se vocês quiserem depois, está lá exposta, pode ir lá na minha casa visitar. A Santa Ceia, eu pedi para ele fazer, em relação, na época, no João Pedro, eu queria que ele colocasse 12 professores, né? Jesus e mais 12 professores. Genial, muito bom. E queria colocar que pusesse Nossa Senhora. Ele falou assim, mas Nossa Senhora não fazia parte da ceia, né? A instituição da Eucaristia. Eu falei, não, mas a do Da Vinci não tinha, mas a minha vai ter. A do de Quarentes. Da Vinci eu não sabia se ela tá... Então, como levou 6 anos, né? Olha, isso aí, eu não sei se a mãe de Jesus estava, fala-se que não estava, porque ele estava para ser, né, entregue, ser morto naquele dia. Então, bom, tudo bem, a gente interpreta. Mas aí ele fez, só que aí ele fez os 12 sentados. Eu falei assim, eu não quero um tabernáculo, eu quero debaixo de uma árvore. Então ele fez uma mesa embaixo da árvore e um ostensório, e, né, simbolizando a luz de Deus, Cristo no meio, Maria do lado. Só que todos, tirando Cristo, todos têm máscara. São só mascarados. Porque aí eu falei assim, nossa, mas você não fez o rosto? Eu falei assim, não, Marote, sabe por que eu pus máscara? Porque cada um escolhe o apóstolo que quer ser. Quem será que vai querer ser o Judas, né? E o Judas ali também. Mas o Judas não tinha profecia. Judas? Não tá ali, você não sabe. Então, quer dizer, o enigma, o ser humano... Genial, então, você faz uma leitura. Genial. Então, essa é a minha obra de arte que vale mais que a Santa Ceia no Louvre. Pra mim, vale. De Quarentes. De Quarentes. Daqui a alguns anos eu vendo. Não, eu quero que ponha lá. Vai pro Louvre, né? A túmula não, porque eu vou enrolar no cobertor, né? Que eu falo, olha, vocês não me enterrem, me enrolo no cobertor, me ponho lá no 4 estacas na montanha, porque se eu estiver viva, eu ainda desço e volto. Eu sempre falo isso para eles. Então eu recomendo o Fábio Mendes. Como musicistas, né? Você está falando aí do Racionais. Então eu vou assim, recomendar, não sei se essa geração tem, mas que era a base na época que eu trabalhava com os alunos, que eu gostava de trabalhar com música com eles, né? Dava prova com música, aquela coisa toda. O Gabriel Pensador. Vixe, sensacional. Ele eu acho que ele é o pai, vamos dizer assim, no meu modo de pensar, né? Porque como é uma área preconceituada, né, discriminada, né, o rap, aquela coisa toda, talvez pelo estilo que foi apresentado, eu acho que é isso que é a discriminação, mas é de profunda assim, complexidade do texto e de simplicidade das denúncias, das verdades, dos reais que a gente vive, né? Mas é tão fácil falar, isso aí é de bandidagem, não é da sociedade em si que busca o dia melhor, né? Então o Gabriel Pensador, penso eu, que seria assim uma máxima. E pegando a sua linha, que ele falou dos Beatles, né? Eu vou falar então dos Beatles, a sua linha do Gilberto Gil. Então eu proclamo aqui Chico Buarque de Holanda. Esse daí, pelo amor de Deus. Chico Buarque de Holanda. Tem uma específica da senhora que você gosta do Chico? Nossa, eu de todos, né? Difícil falar, né? É difícil. Por exemplo, hoje de manhã eu estava sofejando lá. Tá lá o corpo estendido no chão, né? Construção. Que tem tantas outras intertextualidades, então eu acho assim... Vitrines, que é uma que ninguém nem conhece, que é maravilhosa. Na galeria, cada clarão. Poxa, essa pouquíssimo conhecido. Linda. Agora, então fica uma recomendação. Você me desafiou. Vitrines, na vitrine, uma...
Vitrines, Vanderly e Rariel e Gilberto Gil. Nossa, já tem 3 desafios. Que ótimo. A senhora vai gostar. Não, eu poderia falar aqui mais, mas vamos ficar só nesses, né? Senão é muita informação, a gente colhe nenhuma, né? Então eu acho que... Isso. Mas fiquei feliz de saber que o meu filho teve uma inspiração no Jerry Lewis. Que bom, né? Ficou a sementinha. Ai, que ótimo. Também. Não, porque enquanto eu trabalhava língua portuguesa e língua inglesa, e tinha sala que eu dava inglês e português, mas imagina assim, né? Então eu falava, gente, agora eu estou de peruca loira, eu sou professor de inglês. Agora eu estou de peruca preta, eu sou professor de português. Então vocês faziam diferença. Eu brincava, usava essa metáfora, mas era sempre o aluninho, né? Mas no fundo, eu não conseguia falar, aula de português, abre o caderno de língua portuguesa. Porque uma coisa era, sabe, inserida na outra. No fundo, eu viajava. Porque eu acho que eu mais viajava que os alunos. Que eu começava a falar assim, eu li uma estrofe, por exemplo, Camões, né? Ai, Camões. Aí quando eu lia aquele trecho que o Legião Urbana musicalizou, Monte Castelo. Que fala que, né, que o amor é a língua dos anjos, né? Isso. Monte Castelo, a música. Isso. Conclusão. Eu falei, gente, isso aqui já existe, isso aí é bíblico, essa frase é bíblica, ele vem e tira. Camões já escreveu assim, falando que o amor arde sem arder. Olha, aí os aluninhos faziam assim, ficavam olhando em mim assim. Aí dali eu falava isso, aí eu ia não sei o quê, aí eu viajava, eu ia lá falando da geografia lá de Portugal. Importantíssimo isso aí. Né? Eu sabia aquela aula que eu estava dando. Então, eu acho que na música em inglês eu usava muitos vinis, porque, né, a professorinha não tinha tecnologia de hoje. Então, eu era chamada professorinha da marmita. Porque na época ainda não tinha ainda aqueles compacto CD, toca-fita e rádio. Sim. Eu tinha ido para o México, isso nos anos... não vou falar, né? Dos anos 80. E eu comprei isso lá. Nossa, chiquérrimo aquilo. E eu ia, porque era a pilha, melhor ainda. Então eu levava aquela maletinha em todas as salas. Eu pegava o vinil, eu gravava a fita, na fita cassete, e chegava lá, dava aula, porque nós tínhamos uma coletânea, né, do inglês americano não, inglês, né? Que era Top Music, né, Tecarli? Que era música, e dentro da música fazia gramática, estudava a tradução. Então, eu adorava aquele estilo. Eu fazia isso nas aulas. E o dia de prova era uma música. Os aluninhos tinham que encaixar as palavras faltosas no texto, e depois que ele montava o texto, aí ele ia fazer a tradução. Pronto. De 0 a 10, quem conseguisse estava aprovado em tudo. Era só isso. Isso é avaliação. É uma avaliação oficial que tinha que ter. Avaliação. Mas aí o dia que eu levava, aí no começo os alunos ficavam nervosos, depois eles já sabiam. Aí um aluninho, para de fazer barulho, eu quero escutar. Porque eu não podia fazer barulho na aula. Porque eu punha música, claro que eu tirava as palavrinhas super fáceis, né? Não era coisa... Só para eles entenderem som, palavra. Som e escrita. Por exemplo, música yes or no. Yeah. No. Pronto, yes or no. Aí eu tirava yes, punha lá yes. Depois lá embaixo eu tirava o yes, que era... Só fazia uma questão matemática. Que eu falo, gente, a matemática é a nossa vida. Então eu estava aula de português, mas eu falava da matemática, eu viajava na geografia, eu contava a história, eu falava um pouco de biologia. Então, o que se enriquece o aluno está escrito. Então eu não sei, eu acho que eu viajava mais que os alunos. Dentro da língua portuguesa tem Sim, tem toda essa liberdade, né? Toda essa... Eu falei, gente, como é que você gosta de história? Gosto. Eu tenho horror de português. Mas, meu bem, como é que você tem horror de português se você gosta de história? História é leitura. Tem que saber falar. Por isso que eu gosto de matemática. Mas matemática é a letra no número. Então, olha, põe uma fórmula secreta aí. Né? Uma forma comum, nem sei mais forma matemática. Sei lá, Bhaskara. Não é a minha praia, não. É Deco, sabe? Pronto, isso aí, ó, troca ali pra você ver. Não dá a palavra amor? Então, pronto. Mas isso era pra quê? Pra ver essa interação. Hoje está super na moda. Então, por isso que o governo roubou o meu projeto. É verdade, que bom, que roube mais. Bote que seja implantado. Que audácia falar isso. Né?
Professora, queria agradecer a presença da senhora aqui. Pô, passou muito rápido, né? E a senhora disse que não tinha o que falar, né? Nossa, pelo amor de Deus. Acabou a aula, que pena. Eu só tenho que falar uma coisa. O pior não era as 2 últimas aulas de português, eram as 2 últimas de matemática. Ah, sério? Na sexta-feira. Nossa, muito cálculo, né? As 2 últimas aulas de sexta tinha que ser educação física. Pra você acabar. Você se acabava. Disruptivo. As 2 primeiras de segunda e as 2 últimas de sexta, pra acabar a semana. As piores era de noite na faculdade. Nossa. As 2 últimas aulas na sexta. Sempre é o pior. 9, acabava às 11 e pouco. Nossa. E no sábado começava a aula de química. Nossa. Às 7h15 da manhã. Sabadão Isso ainda. era uma delícia. Nossa senhora. Mas olha que gostoso, né? Era uma Hoje vocês estão fazendo Eu não gosto. Mas olha, não. a experiência. A aula de sofrida. Constitucionalismo na sexta-feira à noite é difícil, meu amigo do céu. Não tá Constituição de repente? Não tô então. sabendo. Nossa, Deus é mais. Mas é assim mesmo, né? Mas é isso. Djalma, quer fazer uma explanação? Agradecer e é isso. Muito bom. Hoje o Djalma tá modesto, né? Tá, né? Tá devagarzinho. É uma bujanra, nossa bujanra. E não tá usando muito o microfone, ele tá falando longe. Dividindo. Fala tanto do Rodrigo que ele tá hoje. Hoje é o dia dele. Olha o tamanho do microfone do Rodrigo. Hoje não tem como errar, né? O Rodrigo tem formiga no sofá e não para. Não dá, cara. Mas é isso, professora. Muito obrigado. Nossa, E pra gente foi maravilhoso. O pessoal que ouviu de casa aí com certeza gostou. E muito obrigado. Nossa, eu estou honrada, me sinto honrada Nossa, tô com doido. esse movimento de vocês aí e que isso se torne com muito mais força, perseverança, que atinja mais pessoas, porque o objetivo de vocês é o mais certeiro possível, né? Amém. Essa Muito obrigado. propagação da educação e a arte, que não tem que falar, eu acho que tem que ser educar-te. Isso, é isso. É a palavra. Educar. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui. Professora, antes da gente encerrar, com uma palavra, interprete essa frase do Racionais. O que é o que é? Clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Nossa, isso é profundo. Aí já falei mais que uma palavra. O que é? Clara e salgada, cabe num olho e pesa 1 tonelada. Uma lágrima? Ó, É isso. aí sim. Pessoal de casa, encerramos aqui mais um Prosa ao final de Racionais. Muito obrigado. Palmas para a professora. Tchau!